Existe algo profundamente poderoso em consagrar os primeiros instantes da manhã ao Senhor. Porque antes que as notícias tentem ocupar a mente, antes que as preocupações do dia levantem peso sobre o coração, e antes mesmo que as batalhas invisíveis se revelem ao nosso redor, Deus já está presente, atento e pronto para nos cobrir com sua fidelidade. Hoje não amanhecemos sozinhos. Há uma promessa espiritual sobre este novo dia, e ela nos lembra que o Deus que vela por nós durante a noite também se levanta ao nosso favor quando o sol nasce. Em um mundo onde tantos se sentem expostos, cansados e pressionados, existe um abrigo seguro para a alma, a presença do Senhor. E quando buscamos essa presença logo pela manhã, algo começa a se alinhar dentro de nós. A respiração desacelera, a fé desperta, o coração encontra firmeza, e a alma se recorda de que não caminhará desprotegida. O Salmo capítulo 59 nos conduz a essa verdade com força e esperança. Ele revela um Deus que não dorme diante das nossas lutas, não ignora os perigos ao nosso redor e não permanece distante quando enfrentamos combates visíveis e invisíveis. Ao contrário, ele se apresenta como defesa, socorro, fortaleza e refúgio. Isso significa que, mesmo quando não conseguimos enxergar tudo o que está sendo movido no mundo espiritual, o Senhor continua agindo em nosso favor. Há dias em que acordamos com o coração mais apertado, sem conseguir explicar exatamente a razão. Em outros, sentimos como se precisássemos de força extra apenas para continuar. Mas esta oração da manhã nasce justamente para esse momento, para lembrar a nossa alma de que hoje Deus levanta um escudo sobre nós, e esse escudo não falha, não se rompe e não chega atrasado. Talvez estejamos começando o dia depois de uma noite difícil, com pensamentos acelerados, preocupações acumuladas, ou até mesmo com aquela sensação de cansaço que parece ter atravessado o sono. Talvez existam desafios esperando por nós, decisões que precisarão ser tomadas, ambientes pesados a enfrentar ou lutas silenciosas que ninguém ao nosso redor conhece. Ainda assim, esta manhã carrega uma oportunidade santa, a de nos colocarmos diante de Deus antes de qualquer outra voz. E quando fazemos isso, não estamos apenas repetindo palavras religiosas. Estamos posicionando a vida debaixo da cobertura do Altíssimo. Estamos declarando que a última palavra sobre este dia não pertence ao medo, à ansiedade, às oposições, nem às ameaças do caminho. Pertence ao Senhor, que é a nossa torre alta, a nossa fortaleza e o nosso libertador. Por isso, permaneça conosco até o final desta oração. Não trate este momento como algo pequeno, porque há instantes espirituais que mudam completamente a maneira como atravessamos o restante do dia. À medida que orarmos juntos, que cada palavra encontre espaço dentro do seu coração, renove sua confiança e fortaleça sua fé. Que esta manhã não seja apenas o início de mais uma rotina, mas o começo de um dia guardado, conduzido e visitado pela presença de Deus. Continue até o final, porque aquilo que o Senhor pode derramar sobre uma vida rendida logo pela manhã tem poder para sustentar, proteger, renovar e transformar tudo o que será vivido nas próximas horas. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Senhor, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com reverência, fé e dependência, reconhecendo que longe de Ti não existe abrigo seguro, direção estável, nem paz suficiente para sustentar a alma ao longo deste dia. Antes das tarefas, dos encontros e das lutas visíveis ou invisíveis, erguemos o coração em oração para declarar que a nossa confiança
permanece firmada em ti. O Salmo capítulo 59 nos lembra que não estamos soltos no acaso, nem cercados apenas por aquilo que os olhos conseguem enxergar, porque o Senhor percebe o perigo antes que ele se aproxime, discerne o mal ainda quando ele tenta se esconder e se levanta com poder para guardar os seus filhos. Por isso, consagramos a Ti este amanhecer e pedimos que a Tua mão repouse sobre nós desde agora. Dirige os nossos passos, cerca-nos com a Tua presença e faz calar toda a força contrária que tente se levantar contra a nossa vida. Levanta hoje, Pai, um escudo sobre nós. Estende proteção sobre a mente, o coração, o corpo, a casa e todos os caminhos por onde passaremos. Onde houver armadilhas escondidas, concede livramento. Onde houver palavras lançadas para ferir, estabelece limite. Onde houver peso espiritual, manifesta o governo da Tua paz acima de toda opressão. Não nos deixes atravessar este mundo expostos em meio a pressões, maldades, distrações e ataques invisíveis. Sê para nós alto refúgio, torre forte, muralha viva ao redor dos nossos passos. Como está escrito no Salmo capítulo 91, versículo 4, que a Tua fidelidade nos cubra e que a Tua verdade permaneça como defesa diante das instabilidades deste tempo. Se alguma ameaça tentar avançar, barra o caminho. Se alguma intenção maligna se mover em nossa direção, desfaz os seus planos. Faz-nos viver este dia debaixo da Tua poderosa proteção. Dentro de nós também existem batalhas, e por isso abrimos diante de Ti o nosso interior. Em muitos momentos o medo se veste de prudência, a ansiedade se esconde atrás da responsabilidade e a inquietação tenta ocupar o lugar que pertence à confiança. Visita profundamente a nossa mente nesta manhã. Arranca o pensamento acelerado, desfaz a imaginação do pior, interrompe a antecipação do sofrimento e quebra o peso de cargas que ainda nem chegaram, mas já tentam nos desgastar. Dá-nos discernimento para separar o que vem de Ti daquilo que nasce da confusão. Ensina-nos a rejeitar acusações, tormentos e sugestões de derrota. Lava os nossos pensamentos com a verdade da Tua palavra e firma a alma na certeza de que o Senhor continua reinando. No lugar do desespero, estabelece sobriedade. No lugar da confusão, derrama clareza. No lugar do medo, acende uma fé firme para o que teremos de enfrentar hoje. Vai adiante de nós ao longo deste dia. Deus amado, consagramos a Ti os lugares onde entraremos, as pessoas com quem falaremos, as decisões que teremos de tomar e até aquilo que ainda não sabemos que acontecerá. Abre o caminho correto, fecha portas perigosas e impede que avancemos por rotas capazes de nos ferir. Quando estivermos perto de uma escolha errada, intervém com misericórdia. Quando o ambiente ao redor estiver contaminado por contenda, malícia ou confusão, guarda-nos. Quando a fraqueza aparecer, sustenta-nos. Quando o cansaço tentar dominar, fortalece-nos. Livra-nos de agir por impulso e de seguir a pressa ou a emoção errada. Derrama sobre nós sensibilidade, equilíbrio e sabedoria do alto. Como declara Isaías capítulo 30, versículo 21, permite-nos ouvir a Tua direção no momento certo. Queremos atravessar esta manhã e tudo o que vier depois debaixo da Tua liderança e não da nossa autossuficiência. Também apresentamos a Ti o nosso lar, porque não desejamos apenas proteção individual, mas cobertura sobre a casa inteira. Visita cada cômodo, cada relação, cada atmosfera e cada espaço onde a nossa vida acontece diariamente. Se houver tensão acumulada, derrama paz. Se houver desgaste emocional, sopra refrigério. Se palavras duras ainda estiverem ecoando, libera reconciliação. Se brechas espirituais tiverem sido abertas pela distração, pelo pecado, pela frieza ou pela desordem, dá-nos vigilância, arrependimento e obediência para fechá-las. Que a Tua presença seja percebida dentro da nossa casa logo nas primeiras horas deste dia. Expulsa toda influência maligna, todo peso silencioso e toda perturbação que rouba a leveza da convivência.
Segundo Colossenses, capítulo 3, versículo 15, faz reinar em nosso lar a paz de Cristo. Que a nossa casa seja ambiente de proteção, consolo, respeito e temor santo diante do teu nome. Pai, mesmo antes das respostas aparecerem, nós te louvamos, Senhor, porque a tua fidelidade já se mostrou real muitas vezes em nossa caminhada. Ainda existem processos abertos, questões indefinidas e necessidades diante de nós, mas não permitiremos que a falta momentânea nos cegue para o cuidado constante que o Senhor tem demonstrado. Tu tens sustentado a nossa vida, renovado forças, impedido males que nem percebemos e aberto caminhos quando tudo parecia fechado. Por isso, elevamos a Ti uma gratidão consciente, nascida da memória espiritual que se lembra das Tuas obras. Nós te bendizemos pelo fôlego, pela oportunidade de recomeçar, pelo alimento, pela guarda durante a noite e pela misericórdia renovada sobre nós, como declara Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23. Recebe esta manhã como oferta de confiança. Fortalece em nós um coração que não se esquece da Tua bondade, mesmo em tempos de espera. Trata o nosso caráter, Pai, porque não basta pedir livramento ao redor, enquanto ainda existem áreas dentro de nós pedindo alinhamento, cura e transformação. Mostra onde ainda reagimos com dureza, onde o orgulho continua encontrando espaço, onde a impaciência se manifesta e onde insistimos em justificar atitudes em vez de nos rendermos à Tua correção. Não queremos passar por este dia apenas protegidos, desejamos atravessá-lo também transformados. Ajusta as nossas palavras para que não firam sem necessidade. Corrige as nossas atitudes para que não reflitam a velha natureza. Alinha os nossos desejos para que não sejamos arrastados por impulsos que entristecem o Teu coração. Remove de nós aquilo que pesa, endurece, esfria ou contamina a comunhão contigo. Realiza uma obra profunda e contínua em nosso interior. Conforme Romanos capítulo 12, versículo 2, queremos ser renovados pela transformação da mente para viver de modo agradável diante de Ti. Senhor, põe guarda em nossa boca, Senhor. Sabemos que palavras sem vigilância podem abrir portas para contendas, feridas e desalinhamentos ao longo do dia. Por isso, entregamos a Ti a nossa comunicação, tanto no conteúdo quanto no tom. Ensina-nos a responder com sabedoria, corrigir com mansidão, silenciar quando o silêncio for melhor e falar com verdade quando a verdade for necessária. Livra-nos de discussões inúteis, reações impulsivas, ironias, ofensas, murmurações e comentários que contaminam o ambiente. Que a nossa fala produza firmeza, paz e vida. Impede que saiam de nós precipitações que tragam arrependimento mais tarde ou durezas que machuquem quem está perto. Como ensina Provérbios capítulo 15, versículo 1, ajuda-nos a viver a força da resposta branda para evitar conflitos que poderiam ser impedidos. Dá-nos maturidade para falar menos quando for preciso e para falar certo quando chegar a hora. Nem sempre o coração amanhece leve. E por isso trazemos também diante de Ti as nossas emoções. Muitas vezes a manhã começa carregando restos de noites difíceis, lembranças dolorosas, frustrações não resolvidas, tristezas silenciosas e cansaços acumulados por muito tempo. Entra com luz onde ainda houver sombra. Entra com consolo onde ainda houver ferida. Entra com paz onde ainda houver turbulência. Não permitas que vivamos este dia dominados por mágoas escondidas, desânimo persistente, irritação silenciosa ou tristeza abafada. Cura o que ainda dói. Trata o que ainda pulsa. Sustenta o que enfraqueceu. Ensina-nos a não carregar sozinhos aquilo que precisa ser colocado aos Teus pés. Como diz o Salmo capítulo 147, versículo 3, o Senhor sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Onde houver desgaste emocional, derrama renovo. Onde houver opressão interior, libera alívio. Onde houver peso, estabelece descanso na alma. Sobre os nossos filhos, levantamos agora um clamor cheio de fé.
estende sobre eles o teu escudo, cobre-os com livramento, protege-os dos perigos visíveis e invisíveis, guarda a mente deles, preserva o coração deles e impede que influências malignas, companhias destrutivas, acidentes, enfermidades ou caminhos de perdição os alcancem. Que a tua mão repouse sobre cada criança, adolescente e jovem que apresentamos diante de ti. Mesmo quando não estivermos por perto, permanece tu com eles. Nos lugares onde estudam, nos ambientes que frequentam, nas conversas que têm e nas lutas internas que talvez ainda não consigam expressar. Ser refúgio, direção e defesa. Dá-lhes discernimento, livra-os da rebeldia e afasta toda a sedução do mal. Planta dentro deles fome pela verdade, amor pela tua presença e temor pelo teu nome. Conforme Isaías capítulo 54, versículo 13, declaramos que serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz deles. Diante de ti, colocamos também o nosso trabalho e todos os que aguardam por uma porta de emprego. Abençoa as nossas mãos para produzir com dignidade, excelência e sabedoria. Livra-nos de ambientes de humilhação, injustiça, opressão e perseguição. Concede equilíbrio emocional para lidar com pressões, prazos, exigências e desafios profissionais sem perder a paz nem o temor do teu nome. Aos que estão empregados, concede estabilidade, favor, crescimento e proteção. Aos que estão sem trabalho, abre portas certas, cria oportunidades inesperadas, move pessoas, libera respostas e conduz a encontros preparados pela tua providência. Não deixes ninguém sucumbir à vergonha, ao medo ou ao desânimo durante a espera. Lembra-nos de que o Senhor permanece sendo aquele que sustenta, supre e provê. Segundo Filipenses capítulo 4, versículo 19, supre cada necessidade conforme as tuas riquezas em glória. Que a nossa relação com o trabalho seja marcada por responsabilidade, propósito e confiança no teu cuidado. Com compaixão, ergue agora a tua mão sobre a nossa saúde e sobre todos os que enfrentam alguma enfermidade. Visita aqueles que estão debilitados, os que convivem com dores constantes, os que aguardam exames, diagnósticos, cirurgias ou respostas médicas, e também os que já se encontram cansados depois de processos longos de sofrimento. Ordena alívio, restauração e cura conforme a tua vontade. Repreende enfermidades, fortalece sistemas enfraquecidos, renova órgãos, restaura o sono, acalma a mente e sustenta a fé de quem luta para não desanimar. Derrama também ânimo, paciência e consolo sobre aqueles que cuidam de pessoas enfermas. Tua compaixão alcance leitos, hospitais, casas e todos os ambientes onde a dor se instalou. Como está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 14, sara-nos, Senhor, e seremos sarados. Visita profundamente cada necessidade física, emocional e interior. Nem sempre o maior perigo está no que vem de fora. Muitas vezes ele se esconde na distração da alma, no relaxamento espiritual, na perda de sensibilidade e no costume de seguir a rotina sem perceber o quanto precisamos da tua presença em cada detalhe. Por isso, desperta dentro de nós um coração atento. Não permitas que atravessemos este dia no automático, sem discernimento, sem percepção e sem escuta espiritual. Faz-nos notar aquilo que deve ser evitado, perceber aquilo que precisa ser tratado e reconhecer os sinais da tua direção ao longo do caminho. Que não sejamos sonolentos na fé, descuidados nas escolhas, nem indiferentes à tua voz. Mantenha acesa em nós a chama da vigilância santa, para que não vivamos apenas reagindo ao que acontece, mas caminhando com consciência espiritual debaixo do teu governo. Dá-nos, Pai, um espírito firme diante das pressões invisíveis que tentam desgastar a alma pouco a pouco. Existem pesos que não chegam de forma escancarada, mas se infiltram em pensamentos repetitivos, pequenos abatimentos, desânimos silenciosos e sensações de esvaziamento que roubam a força sem que percebamos. Nesta manhã, nós te pedimos resistência interior. Fortalece o nosso homem interior,
como ensina Efésios capítulo 3, versículo 16, para que não sejamos facilmente abalados por tensões, demoras, frustrações ou oposições. Quando o dia tentar nos esgotar, sustenta-nos. Quando a rotina tentar secar o entusiasmo, reacende-nos. Quando a pressão tentar nos endurecer, conserva-nos sensíveis diante de Ti. Dá-nos constância, solidez e permanência. Que não percamos a firmeza por causa de um dia difícil, nem abandonemos a confiança por causa de um cenário apertado. Faz-nos fortes por dentro, ainda quando por fora o ambiente parecer desafiador. Senhor, guarda-nos da comparação, porque ela corrói silenciosamente a paz e enfraquece a gratidão. Em um tempo em que tantas vozes tentam medir valor por aparência, velocidade, resultados e reconhecimento, nós te pedimos liberdade interior para viver o nosso caminho com paz. Livra-nos de olhar para a vida dos outros e concluir precipitadamente que estamos atrasados, esquecidos ou em desvantagem. Ensina-nos a honrar os processos que o Senhor estabeleceu para nós. Dá-nos contentamento sem acomodação, fé sem inveja e esperança sem competição. Quando surgir a tentação de nos comparar, lembra-nos de que o Senhor trata cada história com sabedoria perfeita. Que o coração não adoeça tentando ser o que não fomos chamados para ser. E que, em vez de inquietação diante do progresso alheio, haja maturidade para reconhecer que aquilo que o Senhor tem para nós chegará no tempo certo, com sentido, com propósito e com paz. Nós te pedimos também, Deus amado, pureza de intenções. Livra-nos de fazer o que é certo, apenas para sermos vistos, de ajudar apenas para sermos reconhecidos, de falar apenas para parecermos sábios e de aparentar espiritualidade sem profundidade real. Sonda os motivos do nosso coração e purifica o que estiver misturado. Que a nossa devoção não seja cenário, que a nossa fé não seja aparência e que a nossa vida diante de Ti não dependa de aplauso, validação ou aprovação humana. Ensina-nos a buscar o lugar secreto, o coração sincero e a obediência silenciosa que o Senhor vê. Como diz Mateus capítulo 6, versículo 6, leva-nos à intimidade verdadeira contigo, longe da necessidade de performance espiritual. Dá-nos prazer em te agradar mesmo quando ninguém estiver olhando. Que a nossa vida seja íntegra no oculto, limpa nas intenções e coerente entre aquilo que dizemos e aquilo que realmente somos diante da Tua presença. Senhor, visita as áreas da nossa vida onde ainda existe medo de avançar. Muitas vezes, não estamos parados por falta de desejo, mas por causa de experiências antigas, traumas mal resolvidos, decepções acumuladas e lembranças que ainda exercem poder sobre decisões presentes. Por isso pedimos, quebra o domínio do passado sobre aquilo que o Senhor deseja fazer agora. Não permitas que antigas dores ditem novos passos. Não deixes que fracassos anteriores se tornem profecias sobre o nosso futuro. Dá-nos coragem para obedecer, para tentar de novo, para recomeçar com sabedoria e para seguir sem carregar as correntes de estações que já terminaram. Cura a memória ferida, restaura a confiança saudável e reposiciona a nossa disposição diante da vida. Que o ontem não governe o hoje, e que o hoje não seja vivido com as algemas emocionais de tempos que o Senhor já nos chamou para deixar para trás. Pai, nós te apresentamos a nossa disciplina espiritual. Sabemos que não crescemos apenas por sentir, mas também por perseverar. Nem todos os dias virão carregados da mesma emoção, da mesma disposição ou da mesma sensibilidade, e justamente por isso precisamos de constância. Dá-nos perseverança para buscar a Tua presença, mesmo quando o coração estiver cansado. Dá-nos fome pela palavra, mesmo quando a mente estiver dispersa. Dá-nos compromisso com a oração, mesmo quando o dia estiver cheio. Não permitas que a vida espiritual seja conduzida apenas pelo impulso do momento. Estabelece em nós raízes profundas. Ensina-nos a permanecer. Como está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8,
Faz-nos meditar na Tua palavra com fidelidade, para que os nossos passos sejam alinhados e a nossa vida seja fortalecida. Queremos maturidade espiritual, e não apenas momentos emocionantes. Queremos profundidade, permanência e crescimento consistente diante de Ti. Senhor, livra-nos da dureza emocional que às vezes surge depois de muitas lutas. Existem pessoas que continuam de pé, continuam funcionando, continuam seguindo em frente, mas por dentro já endureceram para não sentir, para não se frustrar e para não sofrer de novo. Nós te pedimos, não deixes que a proteção emocional se transforme em fechamento da alma. Preserva em nós a capacidade de sentir, de amar, de nos compadecer e de permanecer humanos diante de Ti e das pessoas. Cura aquilo que foi se tornando rígido por dentro. Tira o excesso de defesa, a frieza adquirida e o distanciamento que parece força, mas na verdade é ferida antiga tentando sobreviver. Que não nos tornemos insensíveis por causa das pressões da vida. Renova em nós a ternura santa, a empatia equilibrada e a sensibilidade saudável que vem do Teu Espírito. Queremos força com coração vivo, firmeza com alma tratável e maturidade sem frieza. Dá-nos, Senhor, sabedoria para lidar com o tempo. Há momentos em que queremos acelerar aquilo que ainda precisa amadurecer, e há outros em que adiamos aquilo que já deveria ter sido enfrentado. Por isso, pedimos discernimento para reconhecer a hora certa de cada movimento. Ensina-nos quando esperar, quando agir, quando silenciar, quando insistir, quando encerrar e quando começar. Livra-nos da precipitação que atropela processos e também da procrastinação que atrasa obediências. Que o nosso coração não seja guiado pela ansiedade nem pela fuga. Como ensina Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, sabemos que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ajuda-nos a respeitar ritmos, estações e limites, sem perder a prontidão para obedecer. Que não corramos antes da Tua direção, nem demoremos quando o Senhor já tiver dado clareza. Dá-nos paz no tempo de espera e coragem no tempo de agir. Pai amado, nós te pedimos capacidade para lidar com frustrações sem perder o espírito certo. Nem tudo acontecerá como imaginamos, nem toda expectativa será confirmada, nem toda porta que desejamos se abrirá. Por isso, trabalha em nós uma fé que não dependa de resultados imediatos para continuar firme. Quando algo fugir do plano, ajuda-nos a não reagir com murmuração, revolta ou desespero. Ensina-nos a entregar expectativas, a submeter desejos e a continuar confiando mesmo quando a resposta vier de um jeito diferente do esperado. Livra-nos da amargura que nasce de sonhos contrariados e da dureza que surge quando a vontade própria não prevalece. Dá-nos flexibilidade interior para seguir contigo mesmo quando a rota mudar. Que a nossa confiança não esteja na forma exata, como imaginamos as coisas, mas na certeza de que o Senhor continua bom, sábio e presente, ainda quando o caminho assume contornos inesperados. Nós te pedimos, Senhor, humildade para receber correção. Nem sempre é fácil ouvir aquilo que confronta o ego, expõe limitações ou mostra áreas em que ainda precisamos amadurecer. Muitas vezes, preferimos nos defender, justificar atitudes ou endurecer o coração. Mas nesta manhã pedimos um espírito ensinável. Dá-nos humildade para aprender, maturidade para ouvir e honestidade para reconhecer onde precisamos crescer. Quando a correção vier de Ti, não nos deixes resistir. Quando vier por meio de pessoas certas, ajuda-nos a discernir sem orgulho. Que não sejamos governados pela vaidade espiritual, nem pela necessidade de parecer sempre certos. Como declara Provérbios capítulo 12, versículo 1, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Por isso, quebra em nós toda soberba silenciosa e estabelece um coração moldável. Queremos crescer com verdade, aprender com sobriedade e amadurecer sem endurecimento. Senhor, visita o nosso descanso interior. Há pessoas que até param fisicamente, mas por dentro continuam correndo, resolvendo, lembrando, antecipando e carregando.
nós te pedimos alívio para essa exaustão escondida da alma. Ensina-nos a descansar de verdade em ti, não como fuga da responsabilidade, mas como entrega confiante. Quando a mente quiser continuar funcionando sem pausa, desacelera-nos. Quando a alma quiser controlar tudo, ensina-nos a soltar. Quando o coração estiver sobrecarregado, torna-te o lugar de repouso. Como está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 29, nós nos aproximamos de ti, crendo que o Senhor alivia os cansados e dá descanso para a alma. Não permitas que vivamos permanentemente tensos, alertas ou internamente sobrecarregados. Dá-nos serenidade por dentro. Faz-nos experimentar o tipo de descanso que não depende apenas da ausência de tarefas, mas da confiança real em teu cuidado. Pai, nós consagramos a Ti a nossa sensibilidade à Tua presença ao longo do dia. Não queremos viver de lembranças espirituais antigas, mas de comunhão renovada. Dá-nos percepção para notar os Teus toques, atenção para ouvir os Teus alertas e coração aberto para acolher as Tuas consolações. Que não passemos por este dia sem perceber as visitas da Tua graça, os convites do Teu Espírito e as pequenas manifestações do Teu cuidado. Muitas vezes o Senhor fala no detalhe, no incômodo santo, na paz repentina, na direção silenciosa, na convicção interior que surge sem alarde. Por isso, afina o nosso discernimento, tira o excesso de ruído de dentro de nós, silencia a confusão interna e faz-nos reconhecer a Tua voz acima da agitação, do medo e das distrações. Queremos andar atentos à Tua presença, sensíveis aos Teus movimentos e disponíveis para obedecer sem demora. Senhor, nós Te pedimos cura para a alma cansada de se cobrar demais. Há momentos em que nos tornamos pesados com nós mesmos, exigentes em excesso, duros além da medida e incapazes de reconhecer os processos com misericórdia. Por isso, pedimos equilíbrio. Livra-nos da autocobrança que esmaga, da culpa que prolonga o passado e da sensação constante de insuficiência que enfraquece a caminhada. Ensina-nos a crescer sem nos torturar, a amadurecer sem nos condenar e a reconhecer limites sem perder a dignidade. Que a verdade da Tua graça reorganize a forma como olhamos para nós mesmos. Não queremos usar a fé como peso, mas como caminho de transformação com esperança. Ajuda-nos a sair do tribunal interno e a viver diante da Tua presença com arrependimento sincero, mas também com paz, sobriedade e confiança no Teu amor que corrige sem destruir e trata sem humilhar. Dá-nos, Pai, liberdade diante da opinião das pessoas. Quantas vezes decisões se confundem, a coragem enfraquece e a paz se perde porque estamos tentando agradar a todos, corresponder a expectativas humanas ou evitar julgamentos. Nesta manhã, corta essas amarras invisíveis. Ensina-nos a viver com responsabilidade, amor e respeito, mas sem escravidão emocional diante da aprovação alheia. Que a nossa identidade não dependa do elogio, que a nossa firmeza não dependa da aceitação e que a nossa direção não seja moldada pelo medo da crítica. Como está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, não queremos viver para agradar homens, mas para permanecer fiéis diante do Senhor. Dá-nos coragem para sustentar convicções corretas com mansidão e firmeza. E quando houver incompreensão ao redor, preserva-nos da necessidade de explicar tudo, provar tudo ou convencer todos. Basta-nos andar com verdade diante de Ti. Senhor, fortalece em nós a esperança limpa, não uma esperança superficial, dependente apenas de circunstâncias favoráveis, mas aquela esperança profunda que permanece viva mesmo quando o cenário ainda não mudou. Há situações em que o coração vai se desgastando devagar por causa da demora, e pouco a pouco a expectativa vai enfraquecendo. Hoje te pedimos, reacende a esperança. Não permitas que a alma se acostume com o peso, com a falta de perspectiva ou com a ideia de que nada pode mudar. O Senhor é Deus de caminhos novos, de surpresas santas e de intervenções que ultrapassam previsões humanas. Como declara Romanos, capítulo 15, versículo 13, enche-nos de toda alegria e paz no crer,
para que abundemos em esperança pelo poder do Espírito Santo. Onde houver desalento, sopra a confiança. Onde houver resignação amarga, sopra a expectativa viva. Onde houver cansaço de esperar, derrama novo ânimo para continuar crendo. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.